PIB do Brasil cresce 0,9% no segundo trimestre e fica acima do esperado. Ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, decreta bloqueio de R$ 835 mil do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. E você vai ver também. Explosão em empresa metalúrgica deixa 2 mortos e vários feridos no interior de São Paulo. Irmã do ministro das Comunicações e prefeita de Vitorino Freire é alvo de operação da Polícia Federal sobre desvios na Codevasf. Polícia Federal negocia acordo de colaboração premiada com ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Expo Inter, maior feira agropecuária da América Latina, reflete o peso do agronegócio para a economia do Brasil. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no Brasil, cresceu acima do esperado no segundo trimestre de 2023. Segundo o IBGE, esse é o 8º resultado positivo do indicador. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% entre abril e junho deste ano, na comparação com os 3 meses anteriores. Esse é o 8º resultado positivo consecutivo na comparação trimestral. No acumulado do semestre, a alta foi de 3,7%. O resultado foi acima da expectativa do mercado. O IBGE destaca que a alta do segundo trimestre é explicada pelo bom desempenho da indústria e do serviços. Como as atividades de serviços respondem por cerca de 70% da economia do país, o resultado do setor influencia ainda mais a expansão do PIB. A indústria extrativa e de construção civil foram as que mais se destacaram. A agropecuária foi o único dos 3 grandes setores da economia a recuar no trimestre. A taxa de investimento no setor ficou abaixo se comparado ao mesmo período do ano anterior. Com o resultado, o PIB do Brasil já está arrecadando R$ 2,651 bilhões no segundo trimestre. Depois de o IBGE divulgar um crescimento acima do esperado no segundo trimestre, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a alta do ano pode chegar a 3%, mesma expectativa divulgada pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Apesar do otimismo, Haddad reconhece que o terceiro trimestre da economia merece atenção e que o governo precisa estar preparado para soltar novas medidas caso a economia desacelere. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta sexta-feira em queda, na medida em que investidores repercutiam a divulgação do PIB do Brasil no segundo trimestre deste ano, que cresceu bem acima das expectativas do mercado financeiro, que previam uma alta menos expressiva. O relatório de empregos dos Estados Unidos, conhecido como Payroll, que traz uma visão sobre como anda o mercado de trabalho e a atividade na maior economia do mundo, também ficou no radar. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,20% e encerrou o dia cotada a R$ 4,94 na venda. E o Banco Central libera, a partir de hoje, informações sobre as transferências via Pix para os ministérios públicos de todos os estados e também para as polícias do país. A medida é para combater fraudes e crimes e tornar o sistema mais seguro. As informações repassadas se limitam aos usuários que estejam sob algum tipo de investigação. Qualquer instituição pública que tenha atribuições legais de controle vai poder contar com o compartilhamento de dados das chaves Pix cadastradas. A 123 Milhas teve seu pedido de recuperação judicial aceito hoje. Durante o prazo de 180 dias, o consumidor não vai poder exigir a restituição dos valores. Já os clientes que tiveram passagens aéreas emitidas poderão viajar normalmente. O pedido serve para evitar que a empresa em dificuldade financeira decrete falência e feche as portas.
E olha só, a Polícia Federal negocia um acordo de colaboração premiada com Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Desde o início da semana, o militar colabora com as investigações da Polícia Federal. De acordo com agentes da investigação, Cid tem dado detalhes sobre as investigações das joias da carteira de vacinação e dos atos de 8 de janeiro. Para fechar um acordo de colaboração premiada, a Polícia Federal precisa confirmar que as informações prestadas por Cid podem ser comprovadas. Por isso, antes da colaboração premiada, precisa ter uma confissão. O advogado César Bittencourt diz que nos depoimentos de Cid, até agora, não há nenhuma acusação em relação à honestidade de Bolsonaro. E a defesa do ex-presidente Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, o acesso à íntegra dos depoimentos prestados ontem à Polícia Federal no inquérito que apura a venda ilegal de joias recebidas por comitivas do governo Bolsonaro durante viagens oficiais. Os defensores de Jair e Michele Bolsonaro afirmaram na petição direcionada a Moraes que os depoimentos constituem elementos já efetivamente documentados e pediram acesso imediato a esses documentos, além de sua inclusão nos autos do processo. O tenente-coronel Mauro Cid falou à Polícia Federal por mais de 9 horas e, segundo o advogado César Bittencourt, que representa Cid, ele não fez acusações contra Jair Bolsonaro em seu depoimento. O ex-presidente e Michele fazem parte da lista de 8 citados no inquérito das joias que foram convocados a depor pela Polícia Federal em Brasília e São Paulo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decretou o bloqueio de R$ 835 mil do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para possibilitar a recuperação de valores supostamente desviados da Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Investigado pela Polícia Federal no inquérito que apura desvios de emendas parlamentares da Codevasf, Juscelino Filho teve indeferido um pedido de mandado de busca e apreensão pelo ministro Luiz Roberto Barroso. E a irmã do ministro das Comunicações e prefeita de Vitorino Freire, no Maranhão, Luana Rezende, foi alvo hoje de um mandado de busca e apreensão e de uma medida cautelar de afastamento das funções durante a Operação Benesse da Polícia Federal. A prefeita de Vitorino Freire foi afastada do cargo por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Luana Rezende é alvo de uma operação da Polícia Federal contra supostos desvios na campanha de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba. Ela é irmã do ministro Juscelino Filho, mas ele não é alvo desta operação. A Condevasp é uma estatal que responde pelas obras e serviços em estados do Nordeste, do Norte e no Distrito Federal. São cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Maranhão, nas cidades de São Luís, Vitorino Freire e Bacabal. Também estão sendo cumpridas medidas cautelares de prisão, afastamento da função pública, suspensão de licitações, vedação da celebração de contratos com órgãos públicos, bem como ordens de indisponibilidade de bens. A investigação, iniciada em 2021, teve a sua primeira fase deflagrada em 20 de julho de 2022 e a segunda em 5 de outubro de 2022. Esta nova fase visa alcançar o núcleo público da organização criminosa. A principal empresa apontada no esquema é a Construservice, que fechou contratos com a Codevasp para a realização de obras de pavimentação assinados entre 2019 e 2021, em 12 municípios. Somados, os contratos chegam a 15 milhões de reais. Se confirmadas as suspeitas, os investigados podem responder por fraude à licitação, lavagem de capitais, organização criminosa, peculato, corrupção ativa e corrupção passiva. E veja a seguir, explosão em empresa metalúrgica deixa 2 mortos e vários feridos em Cabreúva, no interior de São Paulo. E ainda, a maior feira agropecuária da América Latina reflete o peso do agronegócio para a economia do Brasil.
Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta sexta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Pacientes que aguardam por procedimentos na fila do CISREG reclamam da demora e do serviço ruim. O programa foi criado para facilitar a marcação de consultas e exames do Sistema Público de Saúde Municipal. Em outubro do ano passado, a Prefeitura do Rio inaugurou o Supercentro de Saúde Carioca, em Benfica, e prometeu zerar a fila do CISREG até junho deste ano. Na época, 150 mil pessoas estavam aguardando atendimento. Hoje, o número é maior. Cerca de 180 mil estão aguardando por algum procedimento e a média de espera é de 77 dias. E o Instituto Estadual do Ambiente multou a fábrica responsável pela espuma que infectou o rio Guandu e interrompeu o abastecimento de água na capital do Rio. A sede da empresa fica localizada em Queimados, na zona norte da cidade, e foi onde a espuma começou. O despejo de material químico foi considerado 2 vezes acima do nível permitido. A multa aplicada foi de 10 milhões de reais e a empresa segue negando as acusações. Eu fico por aqui e desejo a você um ótimo fim de semana. Maria Alice e Juliana, vejo vocês segunda-feira. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações. Um ótimo fim de semana para você também. Até segunda. Bom fim de semana, Anderson. Até segunda-feira. Uma explosão em uma metalúrgica em Cabriúva, no interior de São Paulo, hoje deixou 5 mortos e dezenas de feridos. A explosão ocorreu por volta das 10 horas da manhã em uma caldeira da empresa e ainda não há informações do que possa ter causado o acidente. A 5ª morte foi confirmada durante a tarde de hoje. As vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento e para a Santa Casa de Cabriúva. 7 pessoas precisaram ser transferidas para hospitais da região devido à gravidade dos ferimentos. 13 viaturas e 2 helicópteros Águia dão suporte ao município nas ações de resgate e atendimento aos feridos. Nos destaques internacionais, um importante cientista de foguetes russo morreu envenenado poucas semanas após o fracassado pouso de nave da Rússia na Lua. Vitali Melnikov, que tinha 77 anos, chefiou o desenvolvimento e envio da sonda Luna 25, que se espatifou na superfície da Lua em agosto e envergonhou o programa espacial do país, comandado por Vladimir Putin. Pelo Departamento Espacial da Rússia e chefiou o desenvolvimento e envio da sonda Luna 25, a primeira missão da Rússia à Lua em quase 50 anos, que colidiu com o satélite da Terra após um incidente, representando uma vergonha para o programa espacial russo, afetado pela corrupção e falta de inovação. 2 semanas após a colisão, chega a informação de que Melnikov morreu de maneira suspeita após ser envenenado por cogumelos não comestíveis, segundo relatos da imprensa russa. A publicação diz que médicos tentaram salvar o cientista, que lutava há 2 semanas contra o envenenamento severo. Outros veículos europeus contam que não se sabe ainda como Melnikov foi intoxicado. O cientista morto era bastante respeitado na comunidade científica espacial. Ele escreveu 291 artigos sobre o assunto e já colaborou algumas vezes com a NASA e também com agências de outros países. A morte de Melnikov se soma a uma série de mortes em circunstâncias suspeitas na Rússia, desde que Vladimir Putin começou a preparar a invasão à Ucrânia. A Organização das Nações Unidas anunciou hoje que as crianças no continente africano são as mais vulneráveis às alterações climáticas.
A África é um continente de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas e abriga alguns dos países que menos emitem carbono, mas é atingida desproporcionalmente por secas, inundações, tempestades e ondas de calor. Os jovens da África fizeram o mínimo para mudar o clima, mas estão recebendo a maior e pior parte dos efeitos. 17% da população global está no continente e 70% da população na África tem menos de 30 anos. O Unicef afirma que eles são os menos capazes de lidar com a mudança climática devido à vulnerabilidade fisiológica e ao acesso precário a serviços sociais essenciais. As crianças que vivem na Nigéria, Guiné, Guiné-Bissau, Chade, República Centro-Africana e Somália estão em maior risco. Uma das principais preocupações é a exposição a doenças, já que as crianças enfrentam, segundo o Unicef, uma combinação mortal de exposição intensificada a choques múltiplos e cada vez mais graves. A agência da ONU disse que menos de 3% do financiamento global para combater as mudanças climáticas foi direcionado às crianças e pediu que mais seja feito, especialmente pelo setor privado. O relatório foi publicado dias antes da primeira cúpula do clima na África, que começa na próxima semana. E hoje é sexta-feira. Dia de Minuto Pet. E Caroline Povoleri está aqui para falar sobre uma equipe de elite pet. Boa noite, Carol. Boa noite, Carol. Boa noite, Maria Alice. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. O olfato é o principal sentido dos cachorros, que tem cerca de 300 milhões de receptores olfativos e uma sensibilidade 100 mil vezes maior para sentir odores do que nós humanos. Aqui no Minuto Pet, já vimos cães que, através do faro, auxiliam a medicina detectando doenças em humanos, como o vírus da Covid-19. Hoje, nós vamos conhecer uma equipe de elite de cães farejadores que ajudam arqueólogos a desenterrar tesouros em antigos locais de escavação na Alemanha. A equipe animal foi chamada para ajudar a arqueóloga Brigitte em uma área de escavação habitada no início do período celta, há 600 anos antes de Cristo. Nas imagens, um por um, os cães com seus donos e devidamente com suas coleiras ficam livres para farejar o local literalmente em uma caça ao tesouro ou até, em alguns casos, ossos humanos. De acordo com o fundador da companhia Archaeodogs, são necessários 2 anos de treinamento para um animal ter uma taxa de acerto superior a 90% e ser capaz de cheirar a uma profundidade de até 14 metros. Alguns cães recebem treinamento adicional ainda para ajudar a polícia em casos arquivados. Enquanto para a equipe humana o trabalho voluntariado é uma contribuição histórica e pesquisa, para os cães farejadores, cheirar e correr em um final de semana é, além de exercício, diversão. Que gracinha, Carol. Gostei. São profissionais, né? Você viu? Muito. Eles Tem são treinamento demais, por né? 2 anos. Pois é, que coisa. Uma Muito loucura. bacana, viu? Muito legal, né? Carol, muito obrigada, viu, pela sua participação. Te esperamos na semana que vem. Muito obrigada. Até semana que vem. Ótimo fim de semana, Carol, e traga novas novidades, né, Do para mundo semana que pet. vem. Pode deixar. Estaremos aqui Carol. ansiosas. Obrigada. E mudando de assunto, olha só, a maior feira agropecuária da América Latina acontece em Esteio, no Rio Grande do Sul, e vai até domingo. A Expo Inter abre espaço para o pequeno e grande produtor. É isso mesmo, Ju, na sua terra lá, hein, Ju? É uma ótima oportunidade para fazer negócio, conhecer novas tecnologias e ficar por dentro das novidades para tornar o campo cada vez mais produtivo. Vamos conferir o que essa 46ª edição traz de interessante. Considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina, mais uma vez a Expo Inter abriu seus portões para o grande público, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Neste ano, com o tema A Inovação faz o agro mais forte. O evento mostra como as novas tecnologias estão tornando o campo cada vez mais produtivo. A inovação já parte propriamente do próprio agricultor, do próprio produtor rural ou produtora rural, porque
são soluções determinadas para cada condição, considerando determinadas regiões e também determinados cultivos, né? A gente tem esse pulverizador trabalhando em cultivo de cana em São Paulo, por exemplo. Aqui na condição do Rio Grande do Sul ele trabalha mais com o manejo do sistema plantio direto, fazendo a dessecação de culturas de cobertura e também, principalmente, né, a utilização dele é na proteção de cultivos, né? E a gente se sente feliz pela parte de poder proporcionar para o cliente uma solução em pulverização como é os pulverizadores da série R. Ao mesmo tempo em que fomenta o uso de novas tecnologias, a Expo Inter promove o encontro entre diversas culturas através da área internacional, onde aqui os sotaques se misturam. Que em cada produto que nós estamos trayendo é para dar a conhecer nossa cultura, nosso arte. Em cada pecinha que está ali, esta parte de nuestro Ecuador. Muchas personas que vienen, muchos no conocen ni dónde fica Ecuador. Entonces ahí yo indico cómo es mi país, explico cómo está geográficamente ubicado y sobre todo las costumbres que nosotros tenemos e eles ficam encantados, não? Está uma maravilha, está lindo, 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 está muito bonito esse ano. A gente está aproveitando de tudo aqui, está visitando todos os pavilhões, está muito bonito. A feira está excelente, está ótima. Tem muita novidade, muito expositor, muita estrutura muito adequada, muito excelente. Eu trabalhei na primeira Expo Inter, que foi feita aqui há 43 anos atrás, e eu estou vendo como aumentou, está muito lindo, muito bem organizado. Uma parada obrigatória aqui na Expo Inter é o pavilhão da agricultura familiar. Aqui o visitante tem acesso a 7.000 metros quadrados, onde ele pode visitar e conhecer estandes de 174 municípios gaúchos. Nós já faz 10 anos que participamos da Expo Inter, né? A gente vem de Santo Ângelo e é maravilhoso participar. Cada ano a gente se prepara, é uma expectativa, assim, conviver com o público, né? E apresentar os nossos produtos, vir aqui vender, então isso é excepcional. É uma troca de experiência, é uma divulgação do produto, aliás é a feira maior do Rio Grande do Sul, né? Para nós é uma vitrine para a gente, para a agricultura familiar. A feira acontece até este domingo e a expectativa do governo é superar o sucesso da última edição, que bateu recordes de público e de faturamento, marcando a retomada da feira sem restrições após a pandemia. É isso aí, até domingo então, hein? E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma ótima noite para você e um excelente fim de semana. Ótimo fim de semana, até mais.